Salve, salve! Adriano por aqui e o Meia Horinha tá no ar hoje com violinista, professor, compositor, cantor, multi-instrumentista e tudo mais, Galdino. Prazer, grande alegria estar aqui com vocês. Vamos aí fazer essa comunicação com a galera. Então, solta a vinheta que a entrevista vai começar. Play! Vamos começar então, Galdino? Primeiramente, você começou a estudar música com 8 anos de idade, né? Eu queria saber como é que era a sua vida antes de se aprofundar nesse mundo da música e o porquê a escolha do violino. Cara, na verdade, durante toda a minha vida, né, grande parte da minha vida antes de ser profissional, eu já lidava com a música, né? Minha família inteira é de músicos, assim, amadores, né? Todos são amadores, nenhum profissional. Um irmão meu tocou sax na Polícia Militar, mas também é uma coisa mais tranquila, assim, digamos. Não estuda 8 horas por dia, né? Mas a minha família toda sempre teve uma vivência bem profunda com a música, assim, cotidiana. A gente sempre estava no cotidiano fazendo música. Eu comecei a estudar violão mais ou menos com os 8 anos. Eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, que eu me lembro. E aí eu comecei a estudar, ler partitura, fui aprendendo tudo meio sozinho, assim. Apesar de ter uma família ligada com a música, ninguém parava para ensinar, porque eu tenho nove irmãos. Amor. Mas não pega não, Não pega não? Não Ah, pega. então beleza. Eu tenho 9 irmãos e aí nenhum queria parar para me ensinar. E aí eu fui me virando sozinho também, descobrindo as notas, a partitura. É uma história bem legal. E depois comecei a tocar, mas eu sempre toquei, como todo mundo lá em casa, não profissionalmente. Mas eu me dediquei muito mais do que todos os outros, né? Os outros pararam num certo ponto. E eu continuei estudando, continuei tocando. Como é que veio o violino? O violino, eu queria tocar clarinete, na verdade. Clarinete, né? Porque eu vi uma vez um cara tocando clarinete e achei, meu, que som maravilhoso. Eu estava na casa de um amigo meu, o pai dele era clarinetista, não sei se ainda está vivo, acho que não. Um amigo de infância, né? Eu nunca mais ouvi também. E aí comecei a ouvir aquele som do clarinete, eu falei, caramba, que sensacional, né? Que bonito esse som, eu fiquei impressionado, fiquei encantado com o som do instrumento. Eu acho que de instrumentos, assim, era o primeiro instrumento que eu via tocar perto, tirando o violão. E aí eu falei, cara, fiquei impressionado com aquilo, coloquei na cabeça que eu queria tocar clarinete, tinha que ser clarinete. E fiquei com aquilo do clarinete na cabeça. Aí quando a gente foi pegar os primeiros rudimentos, né, dos instrumentos, que era para tocar na igreja isso aí. Era para aprender só o básico, para tocar os cânticos da igreja, né, os hinos da igreja. E aí, na hora que era para escolher os instrumentos, eu falei, eu quero clarinete. Só que o meu irmão mais novo já tinha escolhido o clarinete antes de mim. E era assim, como a gente não tinha um instrumento, a igreja emprestaria os instrumentos. Instrumentos doados e tal, né? A gente morava, isso era na Bahia, né? Em Feira de Santana. E aí, aqueles instrumentos já estavam reservados para o meu irmão. Ele tinha sido o primeiro a querer o clarinete, sei lá, eu sei que ficou com ele. E para mim sobrou o violino. E aí eu fui, pô, violino, como é que é o som disso aqui e tal. Mas um dia eu fui na casa do cara que ia ensinar pra gente, né? Que é um senhor que ia ensinar pra gente, né? Me ouvi um disco, um concerto de Beethoven. Ele colocou o vinil lá para tocar. O que eu lembro mesmo que ele tocou, não sei se foi Beethoven, eu acho que foi a Pastoral, mas não lembro, não tenho certeza. A Pastoral é uma sinfonia de Beethoven. Mas eu acho que o que mais me marcou mesmo foi o concerto para piano e orquestra de Tchaikovsky. E na hora que a solo do piano entrava as cordas. Eu falei, cara, mano, parece o som de anjos, assim, parece o som, mano, isso aí, porque era, né, tinha aquela coisa da igreja e tal, pensei que eu tava no céu, assim, o som dos violinos. Eu falei, que instrumento é esse aí, que instrumento é esse?
Aí o cara falou, isso é o violino. Eu falei, então agora eu quero tocar violino. Que É isso que eu quero. Caramba. E aí, isso aí eu já tinha uns 12 anos nessa época. O violino eu comecei com uns 12 anos. Eu já tocava, já lia partitura, tudo fui aprendendo sozinho, o violão e tal. Mas o violino, a partir daquele momento eu falei, não, violino é um instrumento. E aí eu passei a tocar o violino. Então assim, estudei a maior parte da minha vida, o violino, sempre sozinho, autodidata mesmo. Porque essa pessoa que deu as primeiras dicas, ele deu tipo 15 dias assim, falou, assim e tal. Meio que acompanhou que eu fui descobrindo sozinho pelo livro, né, pelos métodos até um método bem ruim que eu não recomendo, mas que era um livrinho assim bem brasileiro, um negócio bem ruinzinho, assim, uma metodologia bem ruim. Mas eu fui estudando aquilo do jeito que eu ia pegar umas posições, tentando. E ele só ia meio que, tá bom. Porque ele queria, na verdade, que eu tocasse a coisa da igreja. E aí eu segui adiante, fui estudando, mas tem uma série de histórias que só um documentário para contar. É isso aí. Você sempre passa muito sentimento nas suas músicas, né? Eu queria saber como é que é o seu processo de escrita, composição. Como compositor? Sofrendo. É sofrendo, cara. Tem gente que se tranca no quarto, escreve sozinho, ou tem gente que escreve na rua, tem gente que escreve no ônibus. Eu já tive essa fase de tocar no quarto e tal. Até tem uma música que fala, né? Eu e meu violão plangente, tem uma letra que eu falo assim, né? Que fala no quarto. Agora eu esqueci, que é uma das primeiras músicas que eu fiz. Eu nunca nem lembro direito a música, quando eu era moleque também. Eu comecei a compor com uns 15 anos de idade, comecei a compor. Já que tá falando de composição, como é que eu comecei a compor? Eu fui morar no Rio de Janeiro, isso eu morava na Bahia. Aí minha mãe foi pro Rio de Janeiro e foi lá, se ajeitou, voltou pra Bahia e me pegou a mim e a meu irmão, né? Pegou os dois mais novos e levou a gente para o Rio de Janeiro, Duque de Caxias. E lá, logo de cara, a gente estava sem grana e tudo mais. Aí eu fui trabalhar minha mãe tá preocupada, sem dinheiro e tudo mais, não sei o que lá. E um vizinho da gente era inspetor de uma empresa de ônibus. E nessa época a empresa era encampada pelo Estado, ou seja, era uma estatal. As empresas de ônibus do Rio de Janeiro durante o governo, se não me engano foi Brizola, não tenho certeza absoluta. Mas ele ficou encampado, ou seja, era uma empresa estadual. E como era uma empresa estadual e esse cara era um inspetor, ele tinha muito poder dentro da empresa. E eu tinha 15 anos, eu não poderia trabalhar, né? Porque de carteira assinada, tudo certinho. Foi a única vez que eu assinei minha carteira. E aí, assim, ele foi lá e conseguiu me colocar para ser cobrador de ônibus, com 15 anos de idade. E logo no primeiro mês, o que eu comprei foi duas coisas. Olha, só que eu nunca falei essas histórias, hein? Legal, é o primeira mão. Primeira mão. Tem um selo primeira mão, quando a artista fala alguma coisa que nunca falou. Aí, ó, então bota, Tamares, o selo primeira mão aí, onde tá falando que ele era cobrador de ônibus. Não, isso eu já falei. Ah, tá. Porque eu não falei como eu comprei o violão. Eu fui burro agora. Não. Ele vai falar, então agora bota o selo primeira mão, vou corrigir. Bota o selo primeira mão que ele vai falar como ele comprou o violão dele. Pronto. Agora tá certo. E aí, assim, eu trabalhei esse primeiro mês na empresa de ônibus, recebi o salário, lembro que eu entrei no quarto assim, peguei quanto era, sei lá, tipo uns R$1.500, sei lá, que era uma boa grana, né? Boa grana, deve ser uns 1.500 que um cobrador ganha, não sei, mas lá, lembrando assim, devia ser mais ou menos por aí, uns R$1.500, uns 2 salários mínimos, 3, alguma coisa assim. 3 não, mas uns 2 eu acho, no Rio de Janeiro, né? Aí eu peguei e botei aquele dinheiro todo. 15 anos, cara, você pega R$1.500, sabendo que no mês que vem você vai ter de novo. Eu peguei, botei aquele dinheiro assim, espalhei assim nos... Mano, cara, falei, cara, eu tô rico, cara. Peguei o dinheiro, joguei pra cima, fiquei pulando com o dinheiro, mano. E aí eu peguei o primeiro salário, eu fui comprar, chamei minha mãe e minha irmã, a gente foi pra uma loja de instrumentos e comprei um violão. Que eu já tinha tocado, já tocava na Bahia. Mas quando eu fui pro Rio, eu fui sem instrumento, né? Eu fiquei sem instrumento. E aí eu comprei esse violão e comecei a compor a partir daí, com 15 anos de idade. Então muita música eu fiz trabalhando de cobrador, eu comecei a compor e pensar que eu era capaz de compor, porque no ônibus eu ficava assim. Aí já tem uma música, você pegou uma música que eu compus agora e pode usar aí na vinheta em algum lugar. Então assim, eu percebia que eu tinha uma facilidade de criar melodia, fazer as melodias.
Falei, será que eu consigo escrever? Aí comecei a escrever umas besteiras também. E aí eu fui, comecei a compor ao violão essas canções. E tem uma música que falava isso, né? Que eu falava que eu estava no quarto, eu não lembro a letra exatamente, mas falava que eu estava no quarto, sozinho, eu e o meu violão plangente, que sempre comigo está. Sozinho no meu quarto, começo as coisas que aprendi. É bem legal a música, bem bonita, assim, só que talvez se eu começar a puxar da memória, vem a música. E aí, assim, a música, a forma que eu componho é isso, cara, são coisas da minha vida mesmo, a maioria, mas também tem coisas que eu invento, assim, né? Ou seja, tem uma música mesmo que falava do fim de um relacionamento, se chama Adeus essa música. Se chamava Adeus, talvez eu mude o nome. E essa música, um dia eu estava parado assim, eu falei, vou fazer agora uma música falando do fim de um relacionamento, do fim de um relacionamento afetivo, né? E aí eu comecei a escrever. E eu usei como metáfora uma tempestade. Uma tempestade, fala assim, desliza a borrasca é aquela nuvem escura, né? Sobre o mar, o sol sucumbindo, fundirá a íris as águas antes claras, que vêm ou vão, trazem ou não, após si, a paz. Ou seja, vem aquela tempestade e aquela tempestade vai fundir no meu sentimento, na íris dos olhos, né? E depois dessa tempestade, dessa dor toda, talvez venha a paz. Mas a letra segue, é bem legal a letra, bem bacana. Talvez eu grave essa música agora, com outro nome, talvez não seja mais Adeus, talvez, não sei. E essa música, assim, eu não estava sentindo isso no momento. Eu não tinha a menor noção de como era o fim de um relacionamento que você, quando você gosta, né, de alguém assim muito. E depois, com a vida, eu fui descobrir que eu acertei em cheio, exatamente daquele jeito, cara. Então eu acertei, ficou perfeito, assim. Hoje eu sei que a música ficou... Então é isso, tem coisas que você faz que você já sentiu, tem coisas que você está sentindo, tem coisas que você deduz e no final das contas dá certo. Você falou de internet, eu queria falar sobre Catarse, né? Crowdfunding, eu não sei falar essa palavra. Crowdfunding. Isso, você é um cara muito ligado na internet, né? Você sempre tá sempre tweetando, sempre postando uma foto no Instagram, um vídeo, fazendo uma transmissão ao vivo ali no Facebook. Toda hora. Como foi importante para você os financiamentos coletivos e o quão importante é a internet para o artista independente? Cara, para mim, os financiamentos coletivos e a internet são a minha carreira. Não existe outra carreira minha sem essas duas possibilidades. Eu gravei, eu estava fazendo um CD, o primeiro CD que eu fiz, né? Vou colocar aqui cronologicamente, o primeiro CD que eu fiz foi totalmente com dinheiro dos meus trampos. Eu trabalhava normal e pegava o dinheiro ali do que eu ganhava. Uma parte era para aluguel, outra parte era para gravar um CD. Focado. E um investimento alto, assim, pesado. Mas eu fui lá e banquei isso. Consegui fazer um CD. Chama-se Octopus. Quem tem ouvidos ouça. É um CD bem experimental, dentro da linha pop MPB, assim. Mas umas coisas muito experimentais em termos de letra, de ritmo e tudo. É um CD que eu gosto pra caramba. Esse CD fiz. Coloquei ali nos shows para vender e tal. Foi vendendo. Não fiz muitos shows com esse CD, justamente porque eu viajava muito tocando com outros projetos. E aí ficou um trampo legal pra caramba, mas sem show. Sem o show para aquilo. Porque o show é o mais complicado. É o show onde o artista vai ganhar, né? Porque venda de CD você não vai conseguir sobreviver com venda de CD, a não ser que você venda muito, né? E se você não fizer show, você não vende. Então ficou um trabalho muito legal, mas que eu não conseguia circular esse trabalho. Aí quando eu fui fazer o segundo CD, já tinha 4 anos sem fazer um CD, eu falei, pô, eu tenho que fazer um novo CD, senão vai ficar parecendo que eu não sou, né? Fiz uma coisa só de brincadeira, né? Então eu tenho que fazer um outro CD. Aí eu não tinha grana, cara. Eu tinha R$2.000 no banco. Isso aí em 2010 para 2011. Tinha R$2.000 no banco. Eu falei, mas eu vou gravar esse CD em casa no meu computador. E comecei a fazer o CD para gravar em casa. No meio desse processo de fazer arranjo e tudo,
alguém na internet, desse negócio de eu ficar no Twitter, sempre fui um cara de ficar... Na época era o Twitter, né? Tanto é que o CD se chamou Tweeticas, Poesia Concisa do Contemporâneo, que são letras que eu compus dentro daqueles 140 caracteres ou no máximo 2 posts, ou 280 caracteres. São letras bem curtas, né? Por exemplo, apagar as estrelas, te deixar brilhar, acender o universo para olhar você, desejar, revelar, querer, navegar teus sonhos, te enfeitar de lírios, navegar você. Isso é uma letra de uma música. Você fala assim muito rapidamente, é como o Haikai, né? Então assim, as letras eram em cima disso. E eu estava fazendo, já tinha feito todos os arranjos, tinha criado tudo, estava tudo definido, eu ia tocar todos os instrumentos, né? Baixo, guitarra, violão, violino, teclado, os vocais e tudo. Já estava definido que ia ser assim, um CD com R$2.000. Com esses R$2.000 eu lembro que eu comprei um notebook e uma plaquinha de áudio, bem ruinzinha a placa. O notebook é um notebook bom, que é um Apple, né? Um Apple daquele branco. E aí, cara, eu tinha isso aí para sobreviver e para fazer o CD. Não estava tendo shows, não tinha shows. Uma época que pararam os shows e tal. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer essa parada, mano? No meio desse processo de estar na internet, alguém mandou um inbox para mim. Galdino, você já viu isso aqui? Pá, e mandou. Acho que era o primeiro site de crowdfunding aqui no Brasil. Acho que não era. Era a entrada do crowdfunding aqui. Que era um tal de Moveri.me. E aí, moveri.me. E aí eu fui lá, entrei, eu continuei meu processo, falei, depois eu vejo isso aqui. E guardei aquela mensagem, continuei. Depois que eu tinha acabado de fazer o arranjo tudo, eu falei, agora eu vou ver aquele negócio que me mostraram. E eu falei, cara, dá pra eu tentar, vou arriscar, porque vai que eu consiga. Vai que eu consigo fazer. E aí fiz, a meta minha era de 4.000, chegou em 6.000. Falei, pô, legal, hein? Legal. Foi a primeira grana, o primeiro investimento que fizeram na minha carreira, assim, a vida inteira. O primeiro investimento foi justamente o público, a galera que estava ali. E foi um negócio que eu fiz totalmente nas minhas redes sociais. Não fiz em rede social de nenhuma outra, nada, só na minha rede social. No meu Twitter, no meu Facebook, eu acho que já tinha Facebook, era meu Twitter, meu Facebook, e não sei se tinha Orkut nessa época ainda, se eu usava, talvez sim. Nas minhas redes sociais. No segundo, aí eu consegui gravar o disco. Quando eu gravei o disco, eu falei, agora eu preciso fazer um show. Aí eu fiz um outro crowdfunding, um outro financiamento coletivo para fazer o show. A meta, se não me engano, era 15.000, chegou em 22.000. Caramba. Aí eu falei, pô, legal. Estou acreditando, Acreditando. Aí depois que eu fiz um espetáculo, que eu criei a ideia, o conceito do espetáculo, que era o Baile de Máscaras, que era um show temático, bacana, todo mundo de máscara, com tela, uma produção bem legal. Eu fiz um outro financiamento para gravar o DVD desse show. E aí a meta era, acho que 28.000 e chegou em 32. O último que eu fiz agora, que foi para o CD, que foi mais discreto mesmo, eu também pedi um valor bem baixo também, porque era um CD de releituras do Legião Urbana, que se chama Tributo Legião Urbana. Tributo Legião Urbana. Oscillation. Pausa aí, né, Max? Pausa para o celular. E aí, assim, era um Tributo Legião Urbana. E aí eu consegui, mas também fui a 130% da meta. Então todos foram bem sucedidos. E tudo isso sempre foi o público, né? As pessoas que estão na rede social colaborando com isso. E agora eu vou fazer mais um novo crowdfunding. Mas você falou que tem um momento aí que é para falar os projetos futuros, né? Exatamente. Aí eu falo dele depois. Deixa pro final. Calma que tá chegando, calma que tá chegando. Mas em resumo, crowdfunding, ou financiamento coletivo, e a internet, o Facebook, o YouTube, essas coisas são... A minha carreira está toda nisso aí. Não tem outro mecanismo. Nunca ganhei Lei Rouanet, nunca ganhei PROAC, nunca tive empresário, nunca tive nenhum tipo desse tipo de ajuda. Não que eu não queira, né? Seria bom ter tudo isso aí, acho que eu até mereço, mas nunca rolou. Você já tocou fora do país, né? Holanda e Portugal? Isso. Ou tem mais algum não, né? Holanda e Portugal. Como que é tocar para outras pessoas, outra cultura? A música fala todas as línguas? Ó, a música, ela não é uma língua. Tem gente que diz que tem gente que diz que a música não é nem uma linguagem, mas há controvérsia sobre isso aí, tá? Porque tem uma história aí
que a linguagem, a língua, você tem que falar pão e o cara sabe que pão é pão. Se eu falar pão para você, você sabe que é um pão, né? Não tem uma coisa subjetiva. Agora, se eu fizer um acorde, que não é um acorde, mas essa progressão, esse motivo musical. Por mais que isso tenha se tornado uma coisa já intuitiva na gente, a gente já está no nosso inconsciente coletivo, porque é Beethoven, a Quinta Sinfonia, talvez a mais conhecida de todas as sinfonias, e talvez um dos temas mais conhecidos da música universal, né? E justamente esses motivos. Mas mesmo assim, não vai ser objetivo o que eu estou te dizendo. Pode ser um suspense, pode ser uma tragédia, ou seja, vai depender muito de como você vai receber. Outro dia uma mulher falou para mim assim, no Facebook, eu adoro o som do violino, mas ele é tão triste. Aí quase que eu falo, não, você que está triste. O violino, ele nem é triste, nem é feliz. O violino, ele é o que o músico estiver falando para ele ser. E para mim, para você pode ser uma outra coisa. Eu posso ouvir uma música muito triste, né, e para mim pode trazer uma grande alegria, uma grande felicidade, uma grande paz, tranquilidade. Claro que existem signos, vamos dizer assim, né, que são meio padrões. Por exemplo, se você vai fazer uma música num filme de terror, você não vai fazer, quer dizer, você pode até fazer, mas não é o mais adequado, digamos assim, fazer uma música bonita, romântica. Isso, o assassino tá chegando. Exatamente. O assassino tá chegando. Então, assim, o que é que você faz quando você toma um susto? Você grita, né? Grita. Geralmente, caramba, estamos... Então, pensando nisso, se você levar isso em consideração, quando você for fazer uma cena de terror, de suspense, você vai fazer um tambor, uma nota forte, uns metais. Né? Isso que vai meter suspense, isso tem a ver com o grito. Se você está apaixonado, você fala sussurrando no ouvido da sua amada, ou sei lá, do seu amado, não sei, não importa. Mas você vai falar para a pessoa que você gosta, você vai falar sussurrando. Você não vai gritar, eu te amo! Então, se você vai falar sussurrando, a música que vai falar de amor, ela vai ter uma coisa mais, né? mais lenta, mais leve. Então tem isso aí, tem isso, claro. Mas mesmo assim, a carga subjetiva é muito grande. Então a música, ela tem uma comunicação que é universal, falando aqui do Ocidente, porque no Oriente é uma outra ideia, apesar que hoje está tudo globalizado, mas ainda há uma tradição diferente no Oriente, diferente da nossa, tá? Mas mesmo assim, com todas essas diferenças e essas subjetividades que a música tem, ela ainda comunica muito bem, né? Porque a gente tem toda uma tradição. Então, o que muda é o comportamento das pessoas. Quando eu fui para Holanda, na Holanda foi que eu tive o convívio mesmo com os holandeses. Portugal, fiquei 3 dias dentro de um hotel, saí ali, fui num lugar ali, numa noite, tirei umas fotos, mas não convivi com a cultura de Portugal. E na Holanda eu fiquei 2 meses, convivendo com os holandeses, convivendo com os músicos holandeses, convivendo com aquela realidade da Holanda mesmo. E é outro planeta. Ali não é o planeta Terra. É um lugar muito incrível, a Holanda. Acho que foi uma das experiências mais loucas que eu tive, assim, né, de ver uma civilização muito muito na frente da nossa, assim, uns 500 anos. Daqui a uns 500 anos... a gente chega lá. Se o Eduardo Cunha e a descendência dele permitirem, a gente chega lá. Né? Se depender dele, do Temer, desses aí, a gente nunca vai chegar lá, não, cara. Não chega. Mas assim, lá nessa parada, lá eu percebi assim, a gente fez vários concertos residenciais. A música europeia, ela tem uma tradição do que chamam lá na Alemanha de House Music, né? Que é a música de casa. E que no Brasil existia, que era o chorinho. Que o chorinho é uma coisa boêmia, mas também que se fazia muito nas rodas de choro, nos bares e tal, nos botecos, mas se fazia também muito em casa. Assim, a música, havia uma cultura de fazer música em casa. E hoje, no Brasil, não existe a cultura de fazer música em casa. Ninguém faz música em casa, praticamente. É uma coisa que desapareceu da nossa cultura.
o que significa que isso é um dos principais motivos da morte da nossa música. A música brasileira está morrendo. Não sei se você percebeu isso, mas a música brasileira está morrendo. Tem alguns que tentam mantê-la aí com uns aparelhos para ela continuar sobrevivendo. Mas não se produz uma música brasileira genuína. Não é que tenha sido inventada no Brasil, mas que tenha uma... Sabe, o que se produz é industrial no Brasil. Acabou a cultura da música, a vivência com a música. Praticamente está acabando. O cara vai estudar música para tocar, fazer sucesso. Ele não faz a música para ter uma vivência com as pessoas. Por isso que é muito importante ter sarau. Por isso que é muito importante fazer sarau, para que isso não morra, né? Para que exista a música, sendo feita a música ali entre as pessoas, né? A música é muito forte. E na Holanda eu percebi que isso ainda existe. A gente chegava para a gente tinha que ficar um mês na Holanda. A gente passou 2, então, porque perderam a data do voo, o cara que era o produtor. E só conseguiu remarcar para um mês depois, o produtor. Mas para mim foi ótimo, né? Para mim foi muito legal. Mas a gente passou certo dificuldade de grana, né? Para bancar. Aí já estava preparado para um mês, exatamente. Né? Aí a gente teve que se virar fazendo vários concertos residenciais. Então o que a gente falava? Falava para os holandeses, a gente precisa fazer uns concertos residenciais. Não era nem sarau, era concerto residencial. A gente ia para a casa da pessoa, ele chamava os vizinhos, os amigos, os colegas, as pessoas chegavam, todas sentavam, tinha um coquetelzinho ali com um refrigerante, um suco, um vinho e tal. Ele mesmo, a própria família ali preparava. Eles colocavam uma caixinha e colocavam assim em holandês, estou brincando, não sei. Se falar isso eles ficam putos, porque parece alemão e eles não gostam muito que pareça com alemão, o idioma deles, né, que é holandês. Mas aí assim, eles colocavam uma caixinha assim, para a galera colaborar. E teve a apresentação dessa assim, para 50 pessoas que a gente fez na casa da galera, que a gente saiu com 700 euros. 4 músicos, 700 euros. E aí, 700 euros, parece falar, 700 reais não. Mas lá é euro, não tem nada a ver. Porque lá 1 litro de leite é 40 centavos. Aqui 1 litro de leite é 5 reais. Meu Deus. Entendeu? O salário mínimo lá deve ser uns 900 euros. E aqui é 800 reais. Então você vê lá, o custo de vida de alimentos, essas coisas, eletrodomésticos, tudo isso é muito barato. Então assim, é muito mais fácil viver lá, né? E aí assim, com esses 700 euros dava pra gente fazer muita coisa, bastante coisa. E aí, o mais legal é que as pessoas sentavam e ouviam, cara, ouviam a gente tocar, cada nota, cada pausa, e no final elas aplaudiam. E aqui no Brasil, essa educação de se ouvir a música está cada vez... Só aqui no Snapchat, exatamente, quê, conversa paralela. O WhatsApp aqui, ó. E o WhatsApp ainda é conversa, bebida, não tem o lance de ouvir, assim, o ouvir. Por isso que o meu primeiro CD falava, quem tem ouvidos ouça, porque é um problema as pessoas ouvirem música no Brasil, infelizmente. E lá o que eu senti de diferença é isso, as pessoas ouvem a música. Quem são seus ídolos? Quais são seus músicos favoritos? Os músicos favoritos. Isso tem mais a ver comigo do que ídolos. Cara, eu gosto muito de Gilberto Gil. Amo também. Acho um Gosto cara, muito. Não só como músico, mas como o que ele, não conheço pessoalmente, não posso falar da personalidade do cara, né? Mas a imagem que eu tenho dele, né, de um cara tranquilo, centrado, fazendo sua macrobiótica, seu yoga. Então, assim, é um cara que eu gosto muito, não só das músicas, eu sou fã total de Gilberto Gil da música, e é um puta músico, toca muito, tem muito conhecimento da música mesmo. Não é só um cara que faz tchanco e umas riminhas lá, não. Um cara que bastante... Caetano gosta também, Chico Buarque. Essa tríade, né? Tríade não, como é que fala? Essa trindade, né? Trindade. Da nova MPB, com certeza. Mas eu sou violinista, então eu sou fã do Itzhak Perlman. Para mim, o violinista que eu mais gosto. Itzhak Perlman, talvez você não conheça, que é mais para quem curte violino. Nigel Kennedy, dos caras mais modernos, que é um cara que faz umas coisas mais pop, assim, mas só que ele domina totalmente toda a linguagem clássica, erudita e tal, mas ele já fez disco assim para Jimi Hendrix, coisas eletrônicas, então é um cara muito fera, que eu gosto pra caramba. E fora isso, cara, muitas outras coisas. Legal. Eu queria então que você falasse sobre as novidades, né? O que a gente
que você está aprontando aí para 2016? O que a gente pode esperar aí do Galdino em primeira mão e tudo mais que você possa revelar aí pra gente aí? As novidades. Bom, as novidades é o seguinte, cara, eu sempre, desde que eu vim da Europa, da Holanda, que eu queria voltar para a Holanda. Então, no primeiro momento eu não voltei logo de cara, porque a minha ideia era vir e vender tudo que eu tinha lá, que não era muita coisa, e já voltar. Mas aí era o comecinho do Teatro Mágico, né? E eu comecei a perceber assim que o projeto poderia andar. E a minha ideia dentro do Teatro Mágico, na verdade, era que o projeto fosse um celeiro de talentos, que lançasse vários talentos. Talvez não tenha lançado os talentos que eu imaginava que ia lançar, né? Eu achava que ali o Trevisan, o Williams, a Gabi, o Galdino, que ali ia sair várias pessoas. Eu via como um movimento cultural e não como um projeto assim. Mas isso foi mudando essa perspectiva, fui vendo que não. Mas no começo, naquele ano, eu achava que, poderia acontecer um negócio bacana ali. E eu falei, bom, vou ficar aqui porque eu acho que esse projeto vai crescer e a gente vai poder fazer um negócio legal aí dentro do cenário da música. Bom, a história foi acontecendo e tal, mas eu fui ficando. Depois, outras coisas foram acontecendo, relacionamentos e tal, projetos de vida e tudo que foram acontecendo nesse caminho. E essa ideia de voltar para a Europa sempre foi ficando em segundo plano. Não que fosse uma coisa que eu queria, que se eu não fosse eu ia ficar frustrado, nada disso. Eu tinha a minha vida aqui, meus planos, estavam traçados aqui, meus planos, as coisas que eu estou fazendo, e estava tudo certo. Mas, de repente, alguma coisa aconteceu esse ano que reacendeu isso aí, né? Você abriu uma porta para que eu fizesse essa viagem para fora do Brasil. Esse ano, você falou 2016, eu parei de correr atrás de vender show, de lei de incentivo, essas coisas tudo que eu estava fazendo desde 2014, 2015, que eu consegui fazer vários shows com baile de máscaras, vários shows com o meu projeto, né? Com Tuísticas, com Octopus, gravei o CD, festivais, Forró da Lua Cheia, Festival de Inverno de Atibaia. Eu toquei em vários lugares, cara, fiz vários shows mesmo, Centro Cultural, gravei o DVD, tudo assim com muita gente, muito público e a galera saindo gostando pra caramba, a página andando. Só que eu parei de estudar violino, eu parei de compor, eu parei de cuidar da minha saúde, eu parei de pensar em mim mesmo e ficava só nesse negócio de correr atrás de vender show. E esse estresse, né, uma coisa estressante. E eu fazendo tudo isso com uma única ajuda, né? Que é uma única parceria. Assim, o público, o cara me ajudando com certeza, né, justamente com os financiamentos. Quem bancou minha carreira sempre foi o público, a galera das redes sociais, através dos financiamentos. Mas na mão de obra mesmo ali, do dia a dia, de correr atrás de fazer contrato, fazer show, fazer todas essas coisas aí, éramos eu e Lígia, né? E a gente ficava nessa correria e eu comecei a perceber que estava muito estressante, assim, né? Muito estressante, muito cansativo, e eu parei de estudar violino. E eu sou um violinista, né? Eu sou compositor, toco um violão como um instrumento confessor, né? Que é da composição, mas eu sou violinista, essencialmente violinista. Desde aquela época que eu vi o Tchaikovsky, que eu falei, eu sou violinista. Eu falei, cara, eu tenho que voltar a estudar, cara. E eu tinha um projeto de tocar, de ser um violinista de pontas. Não queria ser um violinista mais ou menos. E eu falei, esse ano vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, que é um sonho meu. De estudar um ano. Eu falei assim, se eu estudasse um ano... Porque eu sempre estudava, desde quando comecei a tocar profissionalmente como violinista, né? Isso aí foi em 98, comecei a ganhar grana como violinista. Desde essa época, eu só tinha janeiro e fevereiro para estudar, que era a época que não tinha aula, a época que não tinha show, e eu ficava janeiro e fevereiro estudando, 8 horas por dia. E eu percebia como eu desenvolvia nesses 2 meses, como eu ia para adiante, começava a tocar coisas que eu não conseguia tocar. Só que aí chegava março, eu já tinha que começar a fazer show, já tinha que começar a dar aula, já tinha que começar a fazer isso, fazer aquilo. E aí
acabava, não estudava mais, porque você não tem tempo de estudar. E o projeto de ser um violinista de ponta ia ficando para trás, desaparecendo. E esse ano eu falei, bom, eu tenho que tirar um ano para estudar o violino. Um ano para estudar o violino. E aí eu parei de fazer show. Por isso que eu não corri atrás de vender show, não corri atrás de nada. Parei e falei, não vou correr atrás de nada. As coisas que apareceram para eu fazer, apareceram shows, eu fiz show em Campinas, foram aparecendo, as pessoas foram me convidando. Não fui eu que fui atrás, nada. Então foi tudo muito simplificado. E eu fiquei focado em estudar. Eu estou estudando 8 horas por dia. E estou estudando e fazendo coisas que eu gosto. Sempre achei importante fazer. Yoga estou fazendo minhas caminhadas, estou cuidando da minha alimentação. Pô, mas você é rico, hein, cara? Não, eu não sou rico. Mas eu tô aí, né, me virando. Dá pra ir, né? Dá pra ir, Dá né, pra cara? ir. Não tô gastando com nada, não faço grandes gastos, uma economia muito puxada, Essencial, né? essencial. E falei, eu vou ter o essencial e vou estudar. É um ano, uma espécie de sacrifício. Não vou dizer que seja um ano sabático, porque eu não tenho essa estrutura, mas é um ano sacrificático, né? De fazer um sacrifício pelo meu instrumento, do meu sonho de tocar violino. Então eu parei para fazer isso esse ano. Dá para falar mais não? Dá, pode Parei falar. para fazer isso, para estudar um instrumento, para me dedicar a um instrumento. E no ano seguinte, 2017, eu iria retomar os shows, dar mais aulas, fazer outras atividades que não fossem, né? Mas aí aconteceu uma coisa na minha vida particular que desviou assim os planos. E aí eu falei assim, bom, então já que desviou, vou ter que fazer aquele plano que está desde 2004, quando eu fui para a Holanda, que ele está parado, né? Que ele está na gaveta aí, está guardado. Eu falei, eu vou para a Europa, cara. Eu vou pegar uma mochila, eu vou pegar um violão, um violino e um iPhone. Então, meu projeto para o ano que vem, esse ano eu ainda vou ficar estudando como eu tinha planejado. Estou estudando, vou continuar estudando. Até vou ter aula com uma violinista agora da USESP e tal, aprimorando bastante. Vou comprar um violino muito melhor do que o que eu tenho. Ou seja, estou investindo bastante no violino, no violinista Galdino. E no ano que vem, eu vou para a Europa. Eu vou pegar meu violino, meu novo violino. Eu vou pegar a minha técnica, que vai estar bem melhor daqui para lá, né? Eu estou sentindo que estou conseguindo fazer coisas que eu não conseguia fazer mesmo. E vou pegar meu violão, minha mochila com um pouquinho de roupa. Partiu. E partiu. E aí, qual é a minha ideia nessa viagem? Cara, a minha ideia é assim, eu tentar ler bastante filosofia, poesia, fazer meu yoga todo dia, estudar no mínimo 3 horas de violino. Não quero ficar em casa depois dessas 3 horas, quero ir para a rua, quero ir para a boemia, tocar nos bares, conhecer teatros, conhecer... E o dinheiro, Galdino? Como é que você faz isso aí? O dinheiro, cara, é um detalhe, meu irmão. O dinheiro é um detalhe. Você vai ali, toca na rua, você toca no trem, no metrô, né? E você consegue uma grana para pagar o seu aluguel e tá tudo certo. Exatamente. Tá tudo certo. Então, assim, eu vou fazer essa trip, esse Eurotrip. Inicialmente, você sabe que o visto é de 3 meses, mas eu vou tentar renovar esse período. Já estou em contato com maestros, com músicos, e aí vou tentar, de repente, fazer um conservatório lá em Milão, alguma coisa assim. Não sei, bicho, o que vai acontecer na minha vida. Mas, assim, a ideia é ficar circulando pela Europa com um instrumento nas costas e tocando. E meditando, pensando na vida, de repente vai sair umas músicas aí, umas histórias, não sei. Mas essa é meu projeto de 2017, é sair no mundo feito um louco. Aldino, tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Pô, cara. Onde ouvir as minhas músicas? Exatamente. Onde eu baixo as suas músicas? Onde eu encontro? Baixar, você pode baixar no iTunes. Certo. Sabe aquela coisa do iTunes? Aquela ferramentinha da maçã. Ou no Google Play, você pode baixar também. Tem outros lugares também, gratuitamente. E você tem um lugar que é bacana para você ouvir, porque quando você ouve, eu ganho 0,0000. Aí amanhã de manhã, se você ficar falando 0, chega no último 0, 1.
Tá bom, mas tá bom. Mas tá De bom. pouco em pouco vai. E é importante esse 0,0001, porque é importante você valorizar o músico, né? O artista. Então, se você ouvir no Spotify, no Deezer, no YouTube, você está ajudando a minha carreira. Bem tranquilamente, e você não gasta nada. Se você divulgar, se as pessoas divulgarem para os amigos, marcarem, seguirem, assinarem o canal do YouTube que se chama Galdino, Galdino com 2 L's. Tá tudo aqui embaixo, né? É Gallldino. Não bota com um L só porque vai cair em outras pessoas. Então assim, Galdino com 2 L's, você vai achar o canal no YouTube, você pode assinar o canal, você pode seguir o Spotify, tem as músicas todas lá, o Deezer, então tem o meu CD Octopus, Tuíticas, tem o Tributo à Legião Urbana, ficou muito bonito, CD muito bacana. No YouTube tem o meu DVD, Assim é o Baile de Máscaras. Então isso é importante que as pessoas valorizem isso. E também curtir a minha página no Facebook. Que também chama-se Galdino. Exato. Então eu ia falar, ó, pra você mandar um recado aí pra quem tá assistindo, você divulgou suas redes, seus downloads, então toca alguma coisa aí pra gente, se puder, por favor. E é isso, vai finalizar aí, meia horinha com o Galdino. Toca aqui, ó. Apagar as estrelas, te deixar brilhar, acender o universo pra olhar você, desejar, revelar, querer, desejar, revelar, querer. Navegar teus sonhos, te enfeitar delírios. Navegar teus sonhos, te enfeitar delírios, navegar você. Ah, muito bom! Muito bom, muito bom. Valeu, Muito obrigado, cara, Obrigado, por essa entrevista. Uma honra mesmo estar aqui na sua casa, Honra receber minha. a gente aí. Eu ainda não Valeu. tinha te conhecido pessoalmente. Legal. Uma honra, eu acho que a Honra Tamares minha. também, que está aqui Obrigado, atrás. Aqui. obrigado aí pelo... Muito feliz. E gostou da entrevista? Gostei pra caramba, cara. Gostei muito, falando sério. Quando sair é pra compartilhar no Facebook. Quando sair, pode deixar que eu compartilho bastante, que eu gostei. Gostei Então bem, eu compartilho lá. É, legal. Então é isso, se você também gostou, não deixa, lógico, de deixar aí a sua curtida aí no vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante isso daí, se você estiver no Facebook, compartilha no Facebook, passa para seus amigos, passa para sua mãe, para sua avó, para sua tia, para sua irmã, até para seu inimigo que você não gosta, passa também, que é importante. Ama a vida e segue. Até o próximo programa. Tchau! Muito bom.